Olá, eu gostaria de convidá-los a assistir uma conversa minha com o psicanalista Leandro dos Santos acerca das pessoas que nos procuram para análise. Leandro, eu quero te agradecer por aceitar Claro. participar do nosso podcast aí por intermédio da Bianca, né? Exatamente. É minha parceira do Twitter. Ela é tua parceira do Twitter e minha parceira aqui no podcast, que Monique, tem tal pessoa, eu acho que aceita participar, vai ser super bacana. E aí, quando ela falou que tu aceitavas participar da discussão, ela trouxe a ideia desse tema, que é um tema fantástico, assim. Se tu topares, talvez a gente possa iniciar o episódio contigo se apresentando um pouco para quem vai nos ouvir, nos assistir, para a gente também depois pensar no porquê que surgiu esse tema, né? A partir de que indagações, de quais atravessamentos. Legal. Tá bom, então. Bom, Monique, primeiro de tudo, queria agradecer o convite, né, de você e da Bianca aí. Puxa, eu fico muito satisfeito. A minha resposta é sempre sim. É claro que as dificuldades de agenda espremem a gente, mas com um pouco de paciência a gente consegue arrumar um horário aí para a gente poder falar sobre psicanálise, né? Uma coisa tão importante, uma coisa que, puxa, atravessa a minha existência, né? Eu sou psicanalista, né? Eu sou Leandro dos Santos, eu sou psicanalista desde 1996, foi quando eu recebi meu primeiro paciente, nunca mais parei. E tenho praticado a psicanálise por todos esses anos. Eu tenho um percurso, assim, vamos dizer, meio clássico, né? Fiz análise, depois fiz supervisão ao mesmo tempo, depois nunca mais parei de estudar, fiz parte de uma instituição de psicanálise fora do campo lacaniano, também tive um percurso acadêmico, fiz mestrado, fiz doutorado na USP, depois pós-doutorado na PUC, enfim, eu sou um apaixonado por psicanálise e agora eu estou com um projeto pessoal que eu tenho muito orgulho, está rolando bem, começou agora, chamado Rádio Freud, tanto no YouTube bem como no Spotify, está sendo muito interessante, porque eu tenho podido falar de Freud para quem se interessa, né? Então não é uma linguagem técnica, não estou falando para o nosso campo psicanalítico, para os nossos pares, estou falando para o grande público, e eventualmente quem curte psicanálise também pode se beneficiar lá ouvindo o que eu, Leandro, penso. Então ali é um psicanalista falando, é o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, o que a experiência me ensina, e aí, dentro, assim, dessa iniciativa, uma das minhas ideias iniciais, eu estou conseguindo concretizar, por isso estou satisfeito, é falar de psicanálise de uma maneira acessível, falar fácil. Né? Os autores que eu estudo, e provavelmente vou me concentrar neles para sempre, é Freud e Lacan, né? Eu não consigo falar difícil, eu tento, eu já tentei de tudo quanto é jeito, mas não adianta, não consigo falar lacanês, eu até sei falar esse dialeto, eu sei falar, mas eu não consigo, então, aí, puta, deve ter algo errado comigo, então até eu me livrar dessa culpa de não ser igual ao grupo, foram alguns anos, agora eu já estou, vamos dizer assim, mais tranquilo quanto a isso. E aí eu fui inventando tópicos, temas, questões que me chegam no consultório e que eu passo a refletir, e depois dessa reflexão eu tento, enfim, sistematizar, claro, hoje na Rádio Freud, mas às vezes eu escrevia também, fazia capítulo de livro, de revista, enfim, eu sempre fiz coisa, nunca, vamos dizer assim, me limitei à prática clínica, que é muito importante, claro, eu atendo de manhã, de tarde, de noite, mas não é só isso, né? A vida do psicanalista não é só isso. Ele também transmitia a psicanálise, falar de uma maneira que cause impacto nas pessoas, que faça as pessoas pensarem, isso eu acho que eu consigo. Então, quando a Bianca me convidou, a Monique aí, puxa, vamos pensar num tema, veio essa ideia do que leva alguém a um consultório de um psicanalista, né? Se eu estivesse falando para pares, certamente eu ia falar, mas não existe psicanalista. Psicanalista é só na relação. Puta, chato, cara, como você é mala. Sempre tem os malas, ninguém procura um analista, então deixa eu já me defender dos malas. Quando eu estou falando de um psicanalista, é uma pessoa que pratica a psicanálise desde o cotidiano, leva em conta vamos dizer assim, as peculiaridades do campo, ou principalmente também a referenciação conceitual. Puxa, o Freud e o Lacan inventaram um edifício teórico gigantesco. Se você leva isso em conta, você é um psicanalista, você não é um psicoterapeuta. Mas como os malas que põem essas perguntas, eles não querem, vamos explicar, ele quer ficar nesse mal-estar. Então vamos pular essa parte. E aí é óbvio que ninguém vai ao consultório de um psicanalista, com exceção do marido do analista, da esposa do analista, do filho do analista, é óbvio.
É evidente, mas quem é que chega para a gente? Isso eu acho legal. Quem é que entra na nossa agenda? Será que essas pessoas têm algo em comum? Será que tem algum fenômeno que se repete? Vou dar um exemplo de 2 coisas que eu percebi no meu consultório. Eu não acabei ainda. Vocês vão ter um exemplo vivo agora, prático, de 2 questões que eu não consigo avançar, mas que elas estão presentes na minha agenda, e eu falei, nossa, deve ser besteira da minha cabeça. Toda vez que eu falo essa frase para mim mesmo, não é besteira. Vamos lá. Leandro, diga então, Leandro, que coisas novas têm acontecido para você? 2. Todos os pacientes moram sozinhos. O paciente chega e pergunta, com quem você mora? Com quem que você tem família? Raramente alguém tem família, especialmente os mais jovens, claro. Moro sozinho. Isso começou a me chamar a atenção. Nossa, quanta gente morando sozinho, porque às vezes as pessoas moram com a namorada, ou com o marido, com a mulher, ou com amigos também. A gente mora numa república, nós estamos em 4, é uma bagunça, é uma zona. Não ouço mais falar isso. Mas que coisa curiosa, né? O que sai no censo? Exatamente isso. O censo demonstra cientificamente, houve um aumento expressivo, acho que eles chamam de residências unifamiliares, sei lá. Falei, meu Deus, que coisa interessante. As pessoas moram mais sozinhas, né? Eu tenho meu apartamento, hoje é estúdio, né? Apartamento minúsculo, né? Eu moro num estúdio, né? Especialmente aqui em São Paulo, né? Puxa vida, então isso é algo para a gente pensar. É algo para a gente pensar. Tem uma, vamos dizer assim, tem uma novidade aí, né? Essa é uma delas. Uma outra novidade aí que eu percebo, é engraçado também, eu não vejo mais ninguém mais fala de irmãos. Ninguém mais fala de irmão. Eu pergunto, você tem irmão? Tenho meu irmão, ele mora no interior. Eu tenho 2 irmãs, uma mora em Vitória e a outra mora em Salvador. Você nunca falou? São minhas irmãs. E antes, né, eu faço isso há 27 anos, nossa, isso era um tema, a cunhada, o cunhado, a família, meu Deus, né, o Lacan tem um texto lindo sobre a família, né, que é um livrinho, que ele fala do complexo de intrusão, os ciúmes do irmão. Meu Deus, hoje ninguém mais fala de irmãos. Então é assim, Leandro, como é que você percebeu essas 2 coisas? Pela agenda, fui notando, fui refletindo, fui percebendo, falei, meu Deus, que coisa curiosa. Ninguém mais fala de irmãos e as pessoas moram sozinhas. Bom, até aí você pode dizer, né? Leandro, mas isso é uma faceta da neurose. Verdade, sem dúvida, não tenho dúvida disso. É mais uma faceta dos fenômenos, né, característicos da neurose que o Freud descobriu lá atrás, aquela família terrível, o pai, patriarca, tudo bem, tudo bem. É óbvio que isso vai mudando. Claro, Lacan já falava de outras coisas, mas tem algo do nosso tempo. Então, eu acho que o psicanalista, parafraseando Lacan, tem que estar afinado com a subjetividade da sua época. Então, quando eu, Leandro, falo em público, e a gente está em público aqui hoje, porque isso aqui é um podcast, eu tento trazer as coisas que me inquietam, que me interrogam, e aí eu pensei nesse tema, Monique, sobre o que leva alguém a um consultório. Aí, claro, vou falar do psicanalista, porque eu sou psicanalista. Será que tem algo aí para a gente pensar? E é isso que eu gostaria de discutir com você. Eu acho muito interessante, Leandro, essa introdução que tu fazes, e trazendo Lacan, né? Eu lembro que Lacan também fala, né, que a psicanálise, ela age e ela não permanece alheia à cultura de sua época, mas em muitos processos de formação não se defende um olhar contemporâneo. E em contrapartida, muito do que se critica na psicanálise é de que ela é datada. Então, tu chegas aqui falando, olha, a gente vai falar sobre o que leva alguém ao consultório de um psicanalista, porém, eu observei alguns fenômenos que são contemporâneos. Sim. E a partir disso que eu quero falar. Sim, legal, exatamente. Sabe, Monique, é como eu funciono. Eu acho que quando a gente descobre alguma coisa, vale a pena parar para pensar. O Lacan tem umas metáforas geniais. Bom, o Lacan é genial. Não sei se você sabe aquela do você está andando na praia, chovendo, escuro, tempestade, meu Deus do céu, você não ouve nada, estou ferrado, onde eu estou, tal. E ele fala que de repente cai um raio num tronco seco, relativamente seco, né? E pega fogo nesse tronco, e aí nessa hora você enxerga tudo, claro.
instalou uma luz gigantesca. Essa luz vai apagar, óbvio, pela chuva. Mas ele fala, é nesse momento que tem um clarão, né? É uma metáfora do que acontece com a gente na análise. Quem faz análise sabe do que eu estou falando. Tem hora que você fala, meu Deus, então é isso? Então, eu acho que o analista tem que estar nessa posição também de se permitir assombrar com os fenômenos sociais que, às vezes, não coincidem com o imaginário dele. Você quer ver um exemplo, Monique? Eu falo muito em público, né? Então, eu sempre faço um xiste. Quantas crianças tem para adotar no Brasil? Essa é a melhor prova do imaginário. Leandro, você pode suscitar o preconceito das pessoas? Faz essa pergunta para você ver. Tem gente que fala sério, milhões. Eu falei, mas milhões no plural? Mais de 2 milhões? Mais? Muito mais. Você tem certeza? Não, a criança para adotar? Aí eu venho com os dados do censo e venho com dados científicos. Fui pesquisando na internet, fui numa associação nacional que ajuda as adoções. São 4.500 crianças para adotar. Ninguém acredita. Mas nas favelas, aí o cara destila o preconceito dele. Nas favelas tem mais 3 milhões de crianças para adotar. Mas como você acha que tem crianças para adotar se as pessoas não têm mais filhos? Aí eu pergunto, quantas crianças você foi visitar no passado que você levou presente? Uma. Eu falei, mas você conhece 500 pessoas. O censo vem e mostra justamente isso. O censo esperava 211 milhões. Quanto deu? 203. Onde foi parar 8 milhões? Ninguém mais tem filho. O próprio censo falou. Mas nas favelas, não, né? Aí a pessoa, ela sofistica o preconceito. Ela fala assim, não, né? Nas classes sociais mais inferiores, a conscientização... Puta preconceito. O pobre não pensa. O pobre tem 18 filhos. E não é o que acontece na vida real. Então, o analista não pode cometer esses erros. Isso é um erro crasso. Você acha que o que você tem no seu imaginário é a verdade. E não é o que você vê. O que você vê é uma outra coisa. A gente vai percebendo, a gente vai sacando. E, de novo, desculpa repetir a frase do Lacan, precisa estar afinado com a subjetividade da sua época. Então, isso é só um exemplo. Então, o Freud e o Lacan, eles diziam que o psicanalista tem que estar sempre bebendo em outras fontes, se atravessando com outros campos. O Freud falava uma coisa interessante. O psicanalista precisa ler sobre história das religiões. Não é religiões, é história. Gente, olha o que está acontecendo lá no Oriente Médio, Israel e Hamas. Você tem que entender um pouco da história das religiões para entender aquilo. Puxa vida, então o judeu... Peraí, então o Abraão, Parará... Tá, o Hamas... Não, o Hamas é uma facção... Tá, não, então o muçulmano... Não, então tem cristão... Você precisa entender isso. Para você entender, você precisa estudar, você precisa estar embebido nisso. O Lacan falava a mesma coisa, que a gente tem que ir para outros campos do saber. Isso eu acho que desinfla o nosso imaginário e ajuda a gente a ter uma escuta mais afiada a partir daquilo que chega no nosso consultório, que é o que nós vamos falar hoje. Perfeito, né? Inclusive, eu gravei há pouco tempo um episódio de podcast com o Thiago Lusvardi sobre homoparentalidade, em que a gente utilizou um trecho do Quiné que fala que o psicanalista não pode ser preconceituoso. E quando a gente observa muitas falas, inclusive preconceituosas, que não levam em conta, de fato, a subjetividade da época, né? Agora, voltando diretamente, né, ao tema, não que tenhamos fugido dele, mas introduzido. Como que tu observas essa questão, Leandro? O que para ti tem ficado em evidência como algo que leva as pessoas ao teu consultório? Porque a gente vai deixar muito claro aqui, eu acho que é importante, que aí a gente vai falar a partir daquilo que a gente observa na nossa vivência, vai ter um monte de gente que talvez discorde de algumas coisas, que observem outras. Mas para ti... No meu consultório, na minha agenda, eu vou falar da minha agenda no meu consultório. E outra coisa, hein? Tem a gente na agenda da gente também. A gente tem o paciente que merece. Não vem com essa, não, de que eu recebo todas as pessoas, o analista. Não, você atrai e você repele gente. Vou dar um exemplo. Ele deve ser um ponto cego meu. Fiz 1000 anos de análise, não resolveu. Acho que não vai dar mais para resolver. Eu recebo um monte de imigrantes. Eu atendo Santo André e São Paulo. Santo André é do lado de São Paulo, 20 quilômetros. Mas é totalmente diferente. E eu tenho refletido sobre isso. Mas é tão do lado.
São Paulo, as pessoas me procuram, quando eu vejo, elas estão com sotaque, eu pergunto, mas de onde você é? Poucos são de São Paulo. Tem alguma coisa, pode ser que tenha uma coisa minha, pode ser que eu falando atraia migrante, pô, vou com esse cara, porque esse cara vai me entender. Então, o que eu aprendi com os meus pacientes migrantes que moram em São Paulo, agora, depois da internet, é diferente, porque eu já atendo o sujeito lá na casa dele. Não, mas estou dizendo em São Paulo. Nossa, mas quanto migrante? Eu comecei a conversar com as pessoas. Você atende muito migrante? Não, a maioria é de São Paulo. Então, tem alguma coisa minha. Então, a minha agenda tem a ver comigo. Não tem essa de eu sou neutro, não, eu sou um espelho opaco. Não, tem algo da gente que repele e que atrai. Então, eu vou falar das questões que eu vejo se repetir. Eu vou começar pela primeira, que é a que me tem interrogado e que eu tenho refletido, que eu acho curioso essas pessoas procurarem análise, e eu acho que elas têm algo em comum. Então, primeiro eu tenho que fotografar uma coisa. Eu participei de um podcast chamado A Deriva, que é um podcast grande, famoso, o pessoal deve investir bastante lá em tráfego pago, o pessoal tem uma audiência absurda. Eles faziam parte do Flow Studios, agora não, estão fora, foi uma experiência muito legal, dezembro retrasado do outro ano. E aí um monte de gente me procurou, me achava na internet, quero fazer análise com você, mas um monte. Algumas eu conseguia organizar horário, e eu percebia que eram jovens muito inteligentes. Jovens dos 25 aos 40 anos, pessoas muito inteligentes, muito diferente do público interno da psicanálise, sabe? Ah, eu vou atender o marido da minha amiga psicanalista. Não é disso que eu estou falando. Gente muito inteligente, gente que estuda psicanálise, interessante, né? Gente... E aí eu comecei a observar, claro que é uma amostra recortada, né? Isso, outros psicanalistas vão ter outras experiências, mas eu vou fazer um recorte e vou começar por ele. O Freud dizia num dos textos lá que algumas pessoas não conseguem ascender, né, ascender a um ideal de família da época, né? No caso do Freud, a família burguesa. Não consegue casar, ter filho, ter mulher, ter marido, ter familhinha, aquelas coisas da família doriana. Algumas pessoas não conseguem. Não conseguem avançar no amor. Elas não saem da posição de filhos. Eu tenho um monte na minha agenda de gente que passa por isso. Gente que, por exemplo, são herdeiros e tem dificuldade de ser herdeiros. Porque ser herdeiro você precisa suceder o seu pai, sua mãe, ou ambos, tanto faz. Você precisa, de fato, ocupar o lugar principal. Puxa vida, que dificuldade que essas pessoas têm. Aí eu pergunto, onde elas vão tratar isso? Me explica para mim. Se ela vai no psiquiatra, que remédio que o psiquiatra dá para isso? Ela tem que se dar conta disso, ela tem que sair da posição de filho, né? O Freud falava lá no narcisismo, né? O bebê é sua majestade. Ela precisa desocupar o lugar de bebê, virar um homem, virar uma mulher, e com isso desagradar o papai e a mamãe. Ou seja, não vai ter omelete se não quebrar os ovos. Então, a primeira questão é um bom número de pessoas que não conseguem sair da posição de filho. Os anos vão passando cronologicamente. O RG do cara ou da moça diz: você tem 30 anos, você tem 40 anos, mas é um filhão. Se ainda é uma família com dinheiro, eu acho que é pior ainda. Porque está tudo garantido, você não tá, você é rico. A verdade é uma só, você é filho de rico. Num país como o Brasil, ainda mais. Então, o resultado, claro que se você é de uma classe social um pouco mais desfavorecida em termos socioeconômicos, você tem que se virar, você tem que se coçar. Mas, se não, a tendência é você ficar acomodado. Aí o sujeito vai tratar disso na análise, ele nunca começa por isso, mas isso chega, esse assunto chega. Aí ele vai ter que tomar uma decisão, ou ele vai para frente, ou ele para a análise e fala que está sem tempo e sem dinheiro. Ele escolhe. Mas se ele não tratar, isso não vai mudar. E é interessante porque esse movimento acontece muito. Eu fiquei pensando nos meus casos agora, Leandro, e, inclusive, às vezes eu atendo pessoas que iniciam comigo, dizem que precisam de um tempo e depois retornam. E quando tu trazes isso, essas questões, elas são questões que são muito difíceis, porque não são questões que são possíveis de serem resolvidas com medicação, e não são questões possíveis de serem resolvidas, por exemplo, com passo a passo, com um manual de técnicas. Não é isso. É uma outra coisa. O sujeito tem que matar esse bebê. Ele não tem que matar os pais, tem que matar o bebê. O bebê é sua majestade. É difícil. Pô, se eu matar, meu pai e minha mãe vão chorar muito. Eu vou virar homem, eu vou virar mulher, vou ter minha vida. Exatamente, mais ou menos isso, meu caro, minha cara. O sujeito não banca. Segunda coisa, os ideais sociais, especialmente de família, eles já não convencem mais as pessoas.
especialmente os mais jovens. Ah, você precisa ter uma família, você precisa ter filhos, no plural, filhos. Ninguém mais tem filhos. Quando muito tem um filho. Se desse para ter meio, as pessoas teriam meio filho. Aqui não dá para ter, né? Mas não existe isso, mais filhos. Como filho? 2? Tá louco? Só tem um filho aos 40 anos. Então, o resultado, esse ideal familiar, isso está acabando. Por exemplo, a figura da bisavó vai acabar, do bisavô. Porque você só consegue ser bisavó se você teve filho com 20 anos, a sua filha teve filho com 20 anos e a sua neta teve filho com 20 anos. Aí você vai ter 80, vai vir o bisnetinho, bisnetinho. Mas se as pessoas têm filho com 40, você vai ser bisavó com quanto? Com 140 anos? Impossível. Então, são coisas que vão acabar. A bisa, sabe a bisa? O caçula, sabe o caçula? Ah, ele é o caçula. É incrível, eu atendo pessoas, o cara tem 50 anos, não passa na porta 2 metros, ele tem um nome que termina em inho, e no churrasco ele fala, preciso falar com o meu irmão. Precisa falar o quê? Ah, não sei, preciso ver o que o meu irmão acha. Impressionante. Mas você tem 50 anos, você tem 140 quilos, você tem 2,10 m. Mas eu preciso falar com o meu irmão. Às vezes o cara tem o nome de Júnior, o cara ainda existe isso, nome de Júnior. Mas Júnior é seu pai, Júnior não é nome, Júnior é divisão de futebol, gerente Júnior, analista Júnior. O cara não tem nome, eu sou o Júnior. Quer dizer, são reflexos de uma época, um ideal de família que não existe mais. E sabe quem está pondo esse ideal de família em xeque? Monique Nascimento. Mais uma vez, elas movem o mundo. A mulher. Eu já atendi 6 americanos em inglês. Estou com 3. 3 não ficaram. Todos casados ou namorados com brasileiros. Sabe o que eu dizia para todos? Falei, a sua mulher, a mulher brasileira, ela não domina o planeta Terra porque ela ainda não quer. Porque o dia que ela decidir, imagina esses 6 caras, o que essas 6 brasileiras falaram no ouvido desses 6 caras. Não, Leandro, eu quero fazer análise. Você atende inglês? Não, atendo, vamos lá. Percebe? É a mulher. Ah, você vai ter que ter um filho, filhos no plural, com 20 anos. Fala isso para uma menina de 20 anos. Imagina. Isso não acontece. Então, o resultado, esses ideais sociais, eles estão sendo postos em xeque, mas, no consultório de psicanálise, o sujeito vem falar disso. Aí ele está relativamente tranquilo com a posição dele frente aos ideais, mas ele fala, bom, eu vou romper com os ideais, não vou ter filho, vou morar sozinho. Mas e depois? Porque a família é um antídoto contra o nosso desamparo, não é uma ilusão que a gente tem. Vou ter família, não vou estar desamparado. Aí congela óvulo, os homens querem casar e ser pai, nenhuma das minhas pacientes mulher acredita, mas eu falo, tá tendo um monte de homem, eu vejo que o cara quer ser pai. Mas, cara, para você ser pai é um projeto coletivo, não dá para você fecundar, não é que nem cavalo marinho, você precisa de uma mulher com útero, no mínimo, ou 2 pessoas, que seja 2 homens, 2 mulheres, você precisa adotar alguém, precisa sair de um útero de alguém. Ah, eu vou adotar, a pessoa acha que tem uma loja de bebês, Monique. Por favor, você me embrulha um loirinho, por favor? Não é isso, gente. Quem passou por processo de adoção sabe. Não só o mundo mudou, não tem mais crianças para adotar, e infelizmente, num país horrível como o nosso, a maioria são crianças negras com irmãos. Situações horrorosas. Então, o resultado não é esse ideal, eu vou buscar numa loja de adoção. Não, isso não existe. De onde você tirou isso? Monique, quem está nos ouvindo ou assistindo, pode estar pensando, eu vou dar razão, o mal-estar na civilização, texto cada vez mais atual. Porque o que nos escraviza é o superego, que são os ideais sociais, os ideais do grande outro social que nos escravizam. As pessoas estão com uma outra relação com esses ideais. Não é que eles não existiram, não é, mudou, não tem mais ideal. Não, não é isso. Está mudando, o falo está deslizando muito rápido, eu acho que os analistas estão marcando bobeira. Eu fiquei pensando aqui, Leandro, inclusive em sessões que eu fiz nos últimos dias, de algumas mulheres com mais de 30 anos, todas elas em processo de questionamento sobre a maternagem, no sentido de quererem ou não. Uhum. Algumas que antes queriam, mas agora não têm mais certeza disso, e outras que nunca quiseram, mas dizem que talvez agora tenham balançado. E aí, algo que sempre aparece assim, de uma forma muito importante para elas é a pressão social que existe quanto
a maternagem, como se a mulher não tivesse outra opção além de ser mãe, né? E isso tem causado um movimento super interessante e que eu acho que faz muito sentido quando a gente olha para o censo de fato, né? Sim. Dessas famílias que são famílias de casais com um crescimento de famílias unipessoais. Sim. Eu não sei se talvez... eu acho que esse é o termo. E quando tu falas que a gente precisa olhar para o que acontece na nossa época para atender essas pessoas, isso é muito importante. Porque quando a gente fala da psicanálise, a gente fala de sustentar um tripé enquanto analista, a gente fala disso também. Sim. Mas de um tripé que precisa ser sustentado pensando na contemporaneidade, na subjetividade da época em que a gente vive. Sim, e outra coisa, vou associar uma coisa que você falou agora. Eu tenho 58 anos, eu sou de uma época que a gente estudava psicanálise assinando revistas, tirando xerox. Hoje, gente, uma pessoa jovem que está começando, poxa vida, a pessoa tem um mundo de ofertas. Olhando, eu queria estudar psicanálise, assisto todos os vídeos de psicanálise. Já assistiu? Já acabou os 7.000? Agora lê todas as revistas científicas que tem lá na base da Cielo. Pega só psicanálise. Agora lê todos os livros do Freud, do Lacan, todos os comentadores. Gente, Leandro, mas para comprar esse livro, só clicar aqui já vai chegar na tua casa. Quer dizer, então a gente tem uma multiplicidade de oferta, uma oferta de boa qualidade. É importante dizer, a psicanálise brasileira é uma psicanálise, um filé mignon. A gente faz uma coisa aqui sensacional. A gente precisa dizer isso. Não é nem boa nem muito boa. É sensacional. A gente faz uma coisa aqui acima da média. A gente precisa valorizar isso, porque nós temos muita cancha clínica. A gente tem um monte de jogador de futebol, por quê? Porque um monte de moleque joga bola. 1 milhão de moleques jogando bola, vai sair 1 ou 2 ou 3 Pelé, Maradona, sei lá, Zidane. E a psicanalista não é coisa, tem um exército de psicanalistas praticando, desde os mais jovens até mais... É natural que o que acontece dentro dos consultórios vai afetar a vida das pessoas positivamente, quase sempre, vai transformar, isso vai pelo boca a boca, tal, isso faz as pessoas procurarem, enfim, um tratamento psicanalítico. Falar bem da psicanálise. O psicanalista, ele se cobra muito, mas, na verdade, ele deveria repensar, mas por que vocês se cobram tanto? Por que vocês se exigem tanto? Se o que vocês fazem é algo muito bom, vocês cuidam da formação. Então, Mônica, eu desviei um pouco, mas só para voltar, né? A gente também precisa estar atento que a gente está sendo uma exceção no mundo das profissões. Sabe? É a profissão impossível governar, psicanalizar, educar. Verdade, continua sendo isso. Mas o que a gente faz em termos de formação, de chegar nas pessoas, de acolher, de receber novas pessoas, de ampliar a base, poxa, a psicanálise do Brasil já foi muito elitista. Muito. Os médicos tentaram corporativamente tomar conta dela, não conseguiram. Então, nesse sentido, eu acho que a gente que é psicanalista, eu sou um pouco mais velho que você é mais jovem, a gente está fazendo um bom trabalho aqui, é um exemplo. É um podcast aqui, sei lá, de 1 hora e meia, a gente vai falar de um monte de coisas. Quem ouvir esse podcast provavelmente vai sair pensando, puxa, caramba, o Leandro falou uma coisa, a Monique falou um negócio, nossa, eu nunca tinha pensado, ou seja, então, você não precisa mais ser tão passivo frente à formação. Alguém vai me formar, não, você tem que tomar a formação nas próprias mãos, e hoje o que não falta é bom material, claro, tem porcaria também, óbvio, mas a gente precisa fazer uma curadoria muito pessoal dessas coisas que tem a ver com a formação de um analista. Não, perfeito, Leandro. E eu não sei se isso acontece contigo, pensando nas mulheres e até numa diferença em relação aos objetivos, não só também aos objetivos, mas em relação aos desejos que a gente vê, né? De sustentar alguns desejos, de pensar na influência que os modelos sociais exercem, mas ainda assim da mulher conseguir sustentar de forma diferente. Como que tem aparecido isso para ti? Como que tu tens trabalhado com essas questões, se elas aparecem de uma forma conflitante? Eu acho que esse é um ponto bastante importante para a gente estar pensando aí, para refletir sobre as pessoas que nos procuram, pensando na subjetividade da nossa época. Eu fico muito feliz, muito satisfeito de ver que as mulheres
grosso modo, estão se movimentando para ir atrás do que elas querem, né? Lembra da frase do Freud saindo para ir para Londres, né? Acho que em 1937. Afinal, o que era uma mulher? Estudei a minha vida inteira e não tenho resposta. E morreu sem. E ninguém tem essa resposta, porque o homem ele se ilude muito mais com os ideais sociais, com o falo, né? O homem se ilude com isso, a mulher não se ilude. A mulher não tem essa. A mulher ela é muito, continua sendo muito mais plástica, muito mais, vamos dizer assim, eu usaria dizer até enigmática, que é a graça da feminilidade, não vejo nenhum problema nisso. Agora, eu percebo que as mulheres, claro, eu já estou falando de 27 anos de profissão, mulher não é mais um apêndice do homem. E uma outra coisa que eu percebo, a relação entre mãe e filha era uma relação muito conflituosa, hoje não é mais. Eu não ouço mais os ecos disso dentro do consultório. A minha mãe, não sei o que lá, não ouço. As mulheres, eu acho que elas estão repensando o que elas querem dos homens, repensando também o que elas querem em termos de prazer, até assim, vou simplificar o raciocínio, sabe aquele prazer genital mesmo, aquela coisa meio sexual no sentido simplório da palavra. As mulheres querem outras coisas. E elas vão atrás, eu fico impressionado, mas como você chegou lá? Não, minha amiga falou e tal, eu pensei, eu quero. Eu vejo as mulheres bancando com muito menos medo, né? O Freud dizia que dentro da mulher tem a puta e a dama, né? Eu acho que as mulheres estão lidando muito melhor com a puta. E eu acho bom isso chama-se liberdade. Aí as mulheres vão ter que bancar isso, né? Porque o social, claro, obviamente vai cobrar, evidente, óbvio. Social de qualquer época ele cobra. Peraí, por que você está tão distante dos ideais sociais? Aí a gente entende essas religiões mais radicais voltando, né? A gente não. Poxa vida, eu achei que o país fosse ficar menos religioso. Não, ao contrário, essas religiões são porta-voz dessas demandas dos ideais sociais para você não se afastar disso, ter que casar cedo, procriar, ser uma boa mãe, ser submissa ao marido. Bom, enfim, não preciso explicar que todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, resultado, essa onda de direita conservadora, reacionária no mundo inteiro não é de graça. Porque, de fato, as mulheres, minha opinião pessoal agora, continuam movendo o mundo, não tenho dúvida disso. Aí os homens, eles vão ter que achar um jeito, vão ter que correr atrás aí, porque se ele quer ter uma mulher aí que está ao lado de uma, queridão, vai dar trabalho para você. Você banca esse trabalho, vai dar um trabalhão, hein? Vai dar, opa! Muito bacana a tua fala, porque com algumas analisantes, inclusive dos últimos tempos, eu tenho trabalhado a relação significado-significante com a palavra puta. E isso tem dado uns movimentos muito interessantes no consultório, assim, super bacanas. Interessante tu falares isso aqui, me lembrei na hora, assim. Leandro, num episódio teu da Rádio Freud, eu vi tu falares das questões amor e trabalho, da forma como chegam ao consultório. Isso. E aí, assim, tu tens feito de uma forma muito bacana aqui, pensando como era antes e como tu observas agora, algumas dessas relações. E talvez fosse interessante a gente pensar, né, nesses dois temas também. Por exemplo, tem saído várias matérias falando de uma relação diferente que os jovens parece que estão tendo acerca do trabalho. E a gente também percebe isso em relação à vida amorosa. O que tu achas que a gente pode pensar sobre isso? Boa. Gostei. A filha do Freud pergunta a ele, pai, você estudou a alma humana há 60 anos, o que é uma pessoa feliz? Pouco antes da morte. E aí ela fala que ele vira a cabeça para um lado, para o outro, ele fala aquele que pode amar e trabalhar. Essa é uma tradução para a língua portuguesa. A gente pegou isso, então Freud falou isso, mas ele falou sobre Lust and Arbeiten. Aquele que pode desejar, usufruir, desfrutar, e o Arbeiten não é bem trabalho no sentido clássico que a gente consegue, mas é no sentido de realização. Então, aquele que consegue desejar e realizar. E as pessoas chegam no consultório, via de regra, se queixando de uma coisa, uma ou outra, ou das duas. O desejar, né, que a gente traduziu, eu creio que simploriamente para amar, não é só amar no sentido amor romântico, essa droga que Hollywood nos vende, ou sexual, que a pornografia também nos vende, mas é no sentido de desfrutar, de tirar prazer do encontro com o outro.
Porque é um encontro, aí não importa se homossexual, heterossexual, isso é um detalhe, não importa. Como é que você consegue usufruir, desfrutar, e o outro também? Uma coisa é um momento, é só um momento, é fugaz, não é também, coisa eterna, isso aí é Hollywood que tenta convencer a gente, não é isso. E como é que você consegue também obter prazer, extrair prazer da realização? Aí, é engraçado, tem um fenômeno que chegou nos Estados Unidos, como os Estados Unidos é muito bom para divulgar, eles divulgaram mais rápido, mas acho que chega aqui, que seria uma rescisão quieta. O sujeito sai, pede as contas, não quero mais trabalhar, me dá minhas contas, e vai embora. Você fala, mas que estranho, o cara pediu as contas, o emprego era bom, ele ganhava bem, não está nem aí, não fala, por que você quer sair? Porque eu quero tentar outra coisa. O sujeito, às vezes, vai fazer algo totalmente diferente, ou quem tem mais dinheiro, ano sabático, não importa, ele não é que nem o pai dele, você vai se aposentar na metalúrgica, né? Eu moro no ABC, imagina, aqui você tem que se aposentar na Ford, na Volks, na GM, né? A Ford foi embora do Brasil, ninguém se aposentou na Ford, né? Então, resultado, as pessoas estão com uma outra relação com o trabalho, eu ganho R$2.000, eu vou trabalhar por R$2.000, não vou fazer mais nada além. Então, eu acho que essa nova geração, eu não gosto dessa coisa de geração Z, essas coisas, eu não gosto dessas letras. Mas eu acho que tem gerações, minha filha tem 19 anos, é outra cabeça. É outra cabeça frente ao esforço, é outra cabeça frente ao sacrifício, que é uma coisa que na minha geração, você tem que se esforçar, a preguiça é um pecado mortal, você vai queimar no inferno ao lado de Lúcifer por causa da sua preguiça. Aí você falar isso para alguém jovem, falar o quê? Nem existe Lúcifer, que inferno. Então, resultado, é uma outra coisa, é uma coisa muito mais pragmática, né? E tem um detalhe, eu quero o teu prazer agora. Como eu sou tiozão, eu ouço rock. Tiozão ouve rock, né? E na minha época, quando eu era moleque, eu tinha que esperar o disco importado chegar. Eu tinha que esperar o videoclipe chegar na MTV. Hoje, um jovem, se ele quer ter prazer com música, ele tem na hora. Então uma banda de K-pop. Deixa eu procurar aqui no YouTube. Pronto, já vai ouvir, já vai desfrutar. É um prazer. A música é um prazer, puxa, doido. Eu queria ir no museu em Paris. Na minha época, o cara tinha que pegar o avião e ir para o museu em Paris. Hoje ele vê um museu digitalmente, claro que não é a mesma coisa, mas ele tem acesso. Puxa, então é isso aqui, o Museu do Louvre, olha que lindo, tal. Então, resultado, as pessoas não querem esperar, e o trabalho tem muito dessa, né? Uma promessa, né? As pessoas não querem esperar, não querem adiar o prazer. Então, como a oferta de prazer é muito grande, especialmente virtualmente, que nem esse negócio, eu vou na balada, sair com uma garota. Pergunta para quem é dono de bar, os bares estão vazios, porque o pessoal não vai mais na balada gastar R$200 de cerveja até conseguir uma garota, aí eu vou convidar ela. Imagina, já vai pelo Tinder. Né? Cinema, por que os cinemas estão em crise? Primeiro porque aumentaram os preços absurdamente. Mas o cinema está sempre vazio. Claro, a pessoa vai, não, eu vou esperar sair no streaming. E vai sair no streaming. E você vai assistir o filme. Eu perdi, não vai ter como eu achar. Não, você acha na internet. Ixi, tranquilo. Então, não tem mais essa, eu perdi, não tem mais promessa. Então, a promessa contida no amar e trabalhar, você faz isso, que no futuro você vai desfrutar, as pessoas querem desfrutar na hora. Agora, tem um paradoxo, Monique. Leandro, então, pelo que você está falando, os pacientes não teriam paciência durante o tratamento. Não é isso que eu sinto. Eu já falo na lata, isso aqui demora anos, já vou te antecipar já. Você vê se é isso que você quer, custa tanto por sessão, dá mais ou menos tanto por mês, pensa bem, é um dinheiro que você vai pagar durante anos. As pessoas entendem, viu, Monique? Engraçado, né? Essas mesmas pessoas, tá, não, entendo. Demora, né? Sim, demora. Vale a pena, mas demora. Eu tenho atendido algumas pessoas que já passaram por outros processos terapêuticos e que chegam e me procuram como psicanalista porque queriam a psicanálise. Isso. Porque em algum momento se depararam com alguma situação em que não foi possível resolver a partir de técnicas, a partir de alguns passos. Elas também queriam entender por que aquilo acontecia. E aí, Leandro, eu fico pensando no contraponto, porque ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que estão dispostas a entender o porquê acontece e não só o que fazer quando acontece, eu também vejo alguns jovens bastante apáticos, que não estudam, que não trabalham, que não se relacionam. Tu tens observado isso? Sim.
O que é que tu pode falar para a gente acerca disso? Sim, eu vou falar uma coisa que talvez meus colegas não vão gostar de ouvir. Como a psicanálise sempre foi elitista e parte de uma elite, feita por uma elite para uma elite no Brasil. De um tempo para cá, isso tem obviamente mudado, mas, geralmente, a elite de um país, ela se apropria do que é bom, e ela dita o sentido estético das coisas. Se ela gosta, é bom. Então, vou dar um exemplo. Pilates e RPG, tá? Pilates e RPG. Eu faço já há muitos anos. É algo muito bom. Poxa vida, é uma coisa maravilhosa. Meu pai mora na periferia ainda aqui da cidade, aliás, onde eu morava, hoje não mais, eu moro no bairro de Elite, está cheio de estúdio de Pilates aqui, de RPG. Eu vou a pé. O bairro do meu pai não tinha isso. Esses dias eu fui na casa do meu pai lá fazer um negócio, vi 2 estúdios. Falei, meu Deus, o Pilates está se popularizando mesmo. Pilates na Vila Helena. Meu pai mora num lugar chamado Vila Helena. Então, eu estou sendo irônico, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Poxa, a psicanálise também. Então, eu acho que, como a gente faz um grande trabalho, pelo boca a boca, as pessoas mais ou menos intuitivamente sabem que a gente desce mais profundamente e, com certeza, se uma análise operar, se a pessoa levar a sério, correr um bom relacionamento, assim, transferencial com o analista, a coisa vai acontecer. Você vai chegar nas causas. As causas são uma fantasia. Você que vai escrever num livro, eu sonhei que era o favorito da minha mãe, depois eu vi que isso não existe. Isso é uma teoria, isso é uma ficção. Só que essa ficção cura. Puxa vida, então não existe o favorito. Não existe. Você que enfiou isso na tua cabeça. Ai, meu Deus, então eu não preciso mais ficar preocupado com isso. A hora que cai essa ficha para o sujeito, é muito mágico. Ele não vai aceitar um tratamento, que vão fazer um programa para você mudar o seu comportamento. Gente, não adianta, gente, não cola, não cola. Eu vejo os americanos que eu atendo, todos têm TDAH, todos tomavam remédio para o psiquiatra. Aí eles falam, pô, já fiz terapia, Leandro, eu pensei que você fosse dizer o que eu tenho que fazer, dizer um plano para a semana que vem. Eu tenho um plano, pensa na tua vida, pensa no que nós discutimos aqui, pensa porque tais coisas se repetem na sua vida, pensa porque certas coisas são tão enigmáticas, você não entende, mas elas estão na tua cara, está todo mundo vendo, menos você, porque o inconsciente da gente é assim, né, Monique? Todo mundo vê, menos você acha que ninguém vê, ao contrário, né? Você é o único que não vê. Então, resultado, eu falo essas coisas, claro, a cada momento de um jeito, isso dá um efeito nas pessoas. Puxa vida, Leandro, eu nunca tinha pensado nisso. As coisas que se repetem, por que será que se repete? Não é coincidência? O que você acha? Então, resultado, a gente tem um modus operandi que, se eu tento fazer na minha praxis, se a gente consegue comunicar para um número maior de pessoas, poxa vida, isso é muito bom. Isso vai fisgar algumas pessoas e elas vão chegar perguntando por psicanálise. Eu percebo que as pessoas ficam muito frustradas quando uma análise não acontece. Eu percebo, puxa, eu queria, mas às vezes não rola com aquele analista, às vezes rola com outro. Então, Mônica, eu sempre falo para os meus jovens supervisionandos, o paciente não é bobo, ele sabe o que é bom. Nenhuma criança é bobo. Se a criança não é boba, imagina um adulto, sabe o que é bom. Então, a psicanálise é um biscoito fino que a gente oferece. Aí vai da boca que recebe esse biscoito fino, depende das pessoas, não tem como a gente saber de antemão isso. Eu estou gostando bastante das tuas ilustrações, assim. Muito interessante, eu acho que é isso. Pensando do que uma analisante minha falou hoje de manhã, pode ser um biscoito fino, um pouco amargo no início, mas que depois a gente percebe que esse amargo não fica tão ruim. Sim, claro. Geralmente é amargo, mas vale a pena, né? Uma vez uma menina fez um maior elogio que eu já recebi nesses meus 27 anos. Puxa, Leandro, você falando, você nem parece analista. Eu levantei, fui lá, abracei ele, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Meu Deus do céu, nunca recebi um elogio desse, né? Que maravilha. Era bem isso que eu queria, né? E pensando naquele contraponto dos jovens que têm estado de forma mais apática, talvez um pouco mais melancólicos, tu acha que também tem um pouco de relação com esse excesso daquilo que é apresentado, onde se pode experienciar o prazer de forma muito rápida e qualquer tipo de coisa está à mão? Sim, eu acho que isso se aplica, mas a gente precisa tomar um pouco de um cuidado para não generalizar. Se a gente está falando da classe média e da classe alta, isso se aplica perfeitamente. Agora, quando a gente desce para as classes mais baixas,
em termos socioeconômicos, eu acho que a história não é bem assim. Não que isso não esteja presente lá, é óbvio que está também, mas a história não é bem assim, não é tão simples. E como a gente vive num país muito desigual economicamente, né, o seu CEP do lugar de nascimento diz muito da vida que você vai levar. Então a gente precisa tomar cuidado para não ficar numa fase assim muito elitista, muito ingênua, mas eu acho que os adolescentes, de maneira geral, até porque eu venho de uma família de classe social baixa, tenho muitos filhos de primos, etc. Eu percebo isso assim recorrentemente, né? O sujeito parece estar com o desejo apagado, mas o que você quer? O olho dele não brilha. E aí, numa análise, isso pode ocorrer ou não. Ah, então vou fazer análise e me curarei disso. Não sei. Às vezes o ganho secundário é tão alto que você não muda, não. Eu acho importantíssimo a gente falar isso, porque quando a gente está falando aqui sobre o potencial que a análise tem em relação ao sujeito, é importante a gente também dizer que é um processo que não tem garantias, né? Que nada garante que o sujeito vá conseguir entrar em análise, de que aquele processo vai ocorrer de uma forma a operar grandes mudanças. Até porque tem pessoas que não vão se abrir para o processo de análise, muitas vezes o que se descobre, o que se vai mudando passinhos bastante pequenos e um pouco demorados, e cada pessoa acaba tendo o seu processo, e eu acho que isso é algo incrível da psicanálise, porque nós não prometemos que vamos eliminar tais sintomas, ou que vamos operar grandes mudanças. É o tipo de promessa que a gente, de fato, não pode fazer, né? Sim. Até porque, senão a psicanálise cairia numa coisa adaptativa, que é o que não falta. A gente não é para adaptar o sujeito ao social, é para ajudá-lo a se questionar, a se interrogar sobre o social. O social vai te cobrar, fica tranquila. Com psicanálise, sem psicanálise, o social vai te cobrar. E como é que você vai se relacionar com essa demanda do social que vem para cima de você? Esse grande outro social, ele é obsceno e feroz, como diria o Lacan em relação ao superego. Então, a ideia de uma análise, você fala, bom, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu vou, isso eu não vou, isso aí eu não suporto, isso aí tudo bem, isso eu concordo, isso aí eu vou quebrar o galho para o social, vou fazer. Tá bom, mas é porque você quer. A análise se torna mais autônoma. A gente pensa sobre as renúncias que quer fazer e quer sustentar, né? Sim. E como que se dá para ti, Leandro, a demanda que às vezes aparece das pessoas, dos nossos próprios analisantes, de quererem que nós digamos o que eles precisam fazer? Boa, boa. Isso é uma coisa comum, concorda? A gente é condicionado culturalmente isso. Alguém sabe e vai dizer a você o que você tem que fazer. Educação é muito isso, né? É por isso que as pessoas estranham que numa análise, uma hora ele saca que o analista não vai dizer o que ele tem que fazer, o analista não sabe o que é melhor, porque eu sempre falo, eu morro de medo de gente que diz, eu sei o que é melhor para o outro. Meu Deus do céu, eu fujo disso. Eu não sei nem o que é melhor para mim, quanto mais para os outros. Então, eu acho que o paciente, uma hora, ele não é bobo, ele saca, puta, não é isso aí. Então, agora você vai ter uma experiência diferente. Você vai ter que achar o que é melhor para você, você vai ter que bancar essa decisão, você vai ter que pensar nisso, colocar em palavras. Mas, afinal, o que você quer? Mas, afinal, o que você está esperando? Mas por que você falou sim? Por que você falou não? Por que você não foi? Por que você foi? O analista é o cara que te faz essas perguntas, às vezes parecem óbvias, mas elas te interrogam de um jeito, caramba, puxa, Leandro, nunca tinha pensado nisso. Ainda bem, você vem aqui para isso, para pensar em coisas que você nunca pensou e para ver as coisas de ângulos e perspectivas que talvez você nunca tenha visto. Nossa, Leandro, coisa louca, cara, eu não tinha pensado nisso. Bom, então fica por aqui, semana que vem a gente volta, pensa nisso. O sujeito sai. Tem uma analisante minha que falou, não, por favor. Não faça isso. Agora não, eu vou ficar angustiada. Suportar a angústia também faz parte do processo terapêutico. Faz parte, claro. Bancar o que é angustiante mesmo. Lógico que é angustiante. E Leandro, agora tu falaste sobre colocar em palavras. Tu tens observado com muita frequência pessoas que não conseguem dizer o nome daquilo que sentem? Consegue nomear. Porque, se você pensar bem, o jogo social, ele te empurra
a não parar para pensar nas coisas, e o exercício de nomear as coisas. Estou triste, estou puto, estou morrendo de vontade. Parece incrível, né? Mas as pessoas, aí eu sempre faço esse exercício, tem alguns pacientes que têm mais dificuldade, me fala um pouco. Mas põe com as suas palavras. O psiquiatra falou para você me procurar que você está com síndrome do pânico. Ele falou, tal. Para ele é síndrome do pânico, ok. Ele deve ter lido lá num manual de psiquiatria. E para você, o que que é? Ai, Leandro, sei lá, deve estar errado. Não, fala, o que que é para você síndrome do pânico? Ai, não sei, Leandro, é um medo de sair para o mundo. Olha o que o cara fala para mim, um medo de sair para o mundo. Aí nessas horas eu ligo os holofotes. Para um pouquinho, deixa eu ligar os holofotes aqui. Olha isso, que coisa mágica que você está me falando, meu querido. Medo de sair para o mundo. Quantas sessões nós vamos dedicar a isso? Percebe? Eu tenho esse jeitão meio estranho aqui, né? Mas esse jeitão eu percebo que ajuda as pessoas a se desmobilizarem, a se desarmarem. Ai, Leandro, então você acha que é isso? Eu falei, talvez. Foi um exercício seu de colocar em palavra medo de sair para o mundo, que a psiquiatria chama de síndrome do pânico. Vamos tentar entender por que o mundo te dá medo, o que significa sair, que medo é esse, o que é mundo para você? Vamos pensar nisso. Você topa? A pessoa, não sei se eu consigo, eu estou fazendo certo. Eu falo, cara, se você falar tudo que está na tua cabeça, do teu coração, você está nota 10. Vou te dar o carimbinho, sabe o carimbinho da professora de jardim da infância? Você vai ter um carimbinho com solzinho, dizendo parabéns. Fala o que está na tua cabeça, fala o que está no teu coração. Olha que frase linda que você acabou de falar. Eu fico pensando no quão difícil é para algumas pessoas fazer isso, né? E só o fato de começarem a fazer já é algo muito importante. Sim. Eu tenho alguns analisantes que, no início do processo de análise, eles tinham muita dificuldade de dizerem o que sentiam, e quando diziam era muito en passant, meio que falava e já mudava de assunto, e aí eu tentava voltar com eles para que a gente pudesse refletir e dizer, não, mas espera aí, o que tu achas que é isso? Que tipo de sentimento é? E às vezes eu percebia que para muitos tinha dificuldade de dizer o que era além de tristeza e de felicidade. Além disso, não ter termos, não conseguir nomear. E nomear. E isso é muito interessante, assim. Eu observei que isso mais presente em homens, na minha clínica, mas também em mulheres. E nesse caso, nos casos que eu atendi, eram pessoas que tinham um alto nível de escolaridade, assim, pensando até em doutores mesmo, E daí? E com essa dificuldade de nomear. E eu acho que isso é importante de nós pensarmos, né? Porque às vezes nós ficamos restritos a um certo círculo de pessoas, a essa ideia mais elitista de psicanálise, como se a capacidade de reflexão fosse própria de um grupo que sabe nomear, que sabe refletir sobre, e outros grupos não pudessem fazer isso. Posso te dar um contra-exemplo? Eu tive uma faxineira aqui comigo há uns 15 anos, adoramos ela. Aí ela estava para se aposentar, falou, Leandro, chega, estou com o saco cheio de trabalhar, estou com a minha aposentadoria e vou cuidar da minha vida. Falei, não, você está certo, você está com 55 anos. Daí a gente ficou amiga da gente. E esses dias ela veio em casa almoçar. Aí eu, Leandro, passei aqui e tal, eu mudei de endereço. Falei, mas você mudou? Eu separei do meu marido. Separou? Estou morando lá, inclusive lá perto da casa do meu pai, lá na Vila Helena. Estou morando na Vila Helena, tá? Aluguei um quarto e cozinha lá, estou aposentada agora, estou fazendo pão. Leandro, eu fiz 4 anos de análise. Eu falei, quê? Eu fiz 4 anos de análise. Eu não tenho que ficar esperando ele mudar, ele não vai mudar nunca, quem tem que mudar sou eu. Eu tinha tanto medo, aí a análise me tirou esses medos. Quer saber? Eu vou cuidar da minha vida. Aí o cara tem doutorado e não consegue falar essas coisas, não consegue fazer essas coisas. Ele tem doutorado. Não é o título acadêmico que garante que ele vai fazer as mudanças que ele quer ou ele precisa. No caso dessa mulher, é mais precisa do que quer. Ela foi lá e fez. Eu te ouço falando isso e eu lembro de um episódio que
eu observei quando eu trabalhava em Santa Catarina, no SUS, e tinham chegado 2 psicanalistas, eram um casal, eles tinham estudado na França, vieram para o Brasil e tinham sido contratados pela prefeitura. E eles estavam recebendo críticas, não era pelo trabalho que eles executavam, né, pelo serviço prestado. Eles estavam recebendo críticas porque quem eles achavam que eram para fazer psicanálise no SUS. Ai, Brasil, Brasil com Z. O meu livro fala um pouco disso, né? A história da psicanálise no Brasil, antes e depois de Lacan. Eu falo justamente disso, que a gente tem 2 Brasis, né? Foi um economista na década de 70, ainda durante a ditadura, chamado Edmar Baixa, que ele falava: o Brasil é uma imensa Belíndia. 20% vive na Bélgica, 80% vive na Índia. O Brasil com S indiano e o Brasil com Z belga. Esse casal, provavelmente, até por ter conseguido morar na França, estudar na França, é meio óbvio que eles fazem parte dos 20%. E eles não entendem que a psicanálise é para todo mundo. Freud diria isso, para os 100%, para os 2 Brasis, não só para um, né? E aí, depois, quando a gente foi vendo com o passar do tempo, a gente começa a observar o processo, a melhora das pessoas, é claro que isso é muito cíclico, que algumas melhoram, depois tem outros momentos, mas a gente viu a importância daquele processo de análise na vida daquelas pessoas, e isso foi muito bacana, assim, muito bacana mesmo, vendo a psicanálise acontecendo na rede de saúde mental, né? E eu acho que quando a gente fala aqui, Leandro, esse foi um dos motivos de iniciar esse podcast, de transmitir a psicanálise de forma acessível. E eu acho que é isso que tu fazes também com a Rádio Freud, que tu fazes nas suas redes sociais. Então é muito bacana estar podendo discutir aqui contigo. Eu não sei se tem algo que a gente não abordou, que tu gostarias de falar, talvez de resumir alguma questão, de colocar em evidência. Pode ficar à vontade. Eu gostaria, sim. Eu acho o seguinte, vou falar especialmente para os mais jovens, os jovens analistas. A gente tem que estudar muito, 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 a vida inteira, até morrer. Mas a gente não pode sacralizar a palavra do outro. Eu acho que o Freud e o Lacan, se eles soubessem o que é feito com a palavra deles aqui, eles diriam: vocês estão loucos, né? Porque o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, que o Freud fala que o líder no ideal, ele estava falando dele. O texto Psicologia das Massas e Análise do Eu fala dos psicanalistas, não fala só dos alemães e do nazismo, fala dos psicanalistas. Então a gente precisa tomar cuidado, porque senão isso se transforma em superego na gente. E aí tudo que acontece dentro do consultório que não coincide com esse ideal que o jovem analista idealizou, ele fala: está errado. Então o paciente está errado, eu estou errado, eu sou uma besta, eu não estudei, eu não sirvo para isso, só o Quiné que serve, o Caligares, eu não, eu sou uma besta quadrada. Isso não ajuda em nada o paciente. A gente precisa tratar cada paciente nesse sentido como único, como singular e como muito especial, muito importante, quer seja no sul de Santa Catarina, ou na Avenida Paulista em São Paulo, ou em Nova York, não importa, é um paciente, é um ser humano que, claro, vai se encontrar com você e vai ter um tratamento mediado pela linguagem. Por que isso não pode ser algo, positivo para essa pessoa, de qualidade? E por tabela para você também, não é questão de ego, como eu sou bom, não é isso, mas tem uma satisfação, fala: puxa vida, eu estou ajudando a reinventar a psicanálise a cada novo paciente que me procura. Aí os jovens analistas, especialmente no mundo lacaniano, fica muito refém desses ideais que se tornam um superego, especialmente no mundo lacaniano. O lacanês é um exemplo, né? Se eu não falo lacanês, eu sou uma besta, né? Veio um francês falar em São Paulo, eu não entendi nada do que ele falava, ele deve ser muito bom. Mas de onde você tirou que só porque você não entendeu nada é muito bom? Talvez o cara não tenha nem conseguido comunicar a ideia dele. Então, eu acho estranho como as pessoas não se interrogam sobre isso. Então, para te encerrar o podcast, eu queria dizer: se interroguem, se perguntem, se questionem sobre os ideais do grupo. Quando você está lá com o seu paciente, você não está num grupo de psicanalistas, você está sozinho, profissão impossível, não esqueça disso. Leandro, e para quem nos assiste, nos ouve, que gostaria de conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, conhecer acerca das tuas ideias, você já comentou aqui, né, sobre a Bianca ser tua parceira de Twitter, comentou sobre a Rádio Freud,
mas como que essas pessoas podem te encontrar e podem te encontrar nesses espaços também? Legal. Bom, primeiro Rádio Freud no YouTube e no Spotify, só jogar lá na lupinha, Rádio Freud, já aparece. São capítulos quinzenais de 1 hora, serão 20 capítulos. Em paralelo, a gente faz outras coisas mais curtas, tal, que eu já tô gravando, a gente já vai começar também a disponibilizar em outros dias da semana. Esses capítulos são quartas quinzenais, 7 da noite. Ok. Mas eu estou nas redes sociais, eu gosto muito, então eu estou no Instagram como psicanalista Leandro dos Santos, Facebook também, e estou no Twitter, também Leandro dos Santos. Eu gosto muito do Twitter, né? O novo dono está destruindo, mas a gente ainda tem um tempinho até ele destruir tudo. Mas eu gosto muito do Twitter, eu acho muito intelectual, acho muito legal com as palavras, eu gosto muito. Eu falo muito, sou obrigado a falar pouco, eu adoro. Então, quem tiver interesse pode me procurar via Instagram, via direct, e aí eu estou sempre na internet gravando coisa, enfim, pensando coisa. Eu sou meio estranho, né? Eu estou fazendo uma história em quadrinhos com um colega, né? Eu estou roteirizando, porque eu não sei desenhar nem um boneco de pauzinho, mas ele sabe. A gente está acabando os 5 casos de histeria, estamos acabando a Ana O. Aí a gente vai tentar lançar por uma editora, quiçá uma editora grande, vamos tentar, e já recebemos um monte de não, né? E aí a gente está fazendo também, já em paralelo, estamos começando a interpretação dos sonhos. Depois o terceiro livro, se tudo der certo, são livros de 100 páginas, grandões, tal. Se tudo der certo, a gente vai fazer os 5 textos sociais do Freud, né? Mal-estar, psicologia das massas, totem e tabu, aquelas coisas. Roteirizado para quadrinhos, aí de uma maneira um pouco mais condensada, mas se ninguém se interessar, nós vamos lançar independentemente, aí vocês vão achar na internet também, a gente vai ter como vender, enfim. Eu acho que quem procura acha, quem me procurar lá, eu sempre respondo, tá? Às vezes demora um pouco, mas eu sempre respondo, mas é só me procurar e assistir a Rádio Freud, aí que vale a pena. Eu já deixo a dica aqui para assistir também o episódio em que tu falas sobre motivos que levam as pessoas ao teu consultório, que está super bacana. Tem algumas questões que a gente até pontuou aqui, mas tem um conteúdo bastante complementar e está diferente daquilo que a gente discutiu hoje. Leandro, queria te agradecer mais uma vez por participar, pela tua disponibilidade, gentileza, assim, a aceitar inicialmente já o convite feito pela Bianca e depois feito por mim. Obrigada. Legal, eu que agradeço e desejo boa sorte. E vou dizer uma coisa para todo mundo, hein? Pensem grande, porque a gente só consegue uma pequena parte do que a gente pensa. Se pensar pequeno, não vai conseguir nada. Então, pelo menos pense grande. Tchau. Obrigada, tchau.